A paz do Senhor, irmãos. Hoje a gente está aqui para minha primeira live. Essa primeira aqui é um vídeo, mas no caso vai ser uma live que vai ser gravada a cada 15 dias, na segunda-feira, às 7h30 da noite, para nossa igreja, para contribuir com a obra do Senhor. Hoje eu vou começar com uma oração aqui para começar a pedir a intercessão de Deus, para que eu possa passar a mensagem dele. Então, feche seus olhos. Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, que o Senhor venha, Pai, diante de nós, Pai, e diga a sua mensagem para nós, Senhor. Que o Senhor abra o coração, Pai, daqueles que estão com o coração quebrantado, coração duro, Senhor, para que abra a mente, a cabeça daqueles que estão perdidos no mundo, Pai. Que essa live aqui seja uma bênção na vida de muitos, Pai, e que incomode a vida de alguns, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, que seja feita a vossa vontade, Senhor, acima de tudo, e que eu seja a boca santa no nosso meio, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Pai. Glória a Deus. Então, eu queria começar abrindo a Bíblia em Isaías 52. Para ficar certinho aí. Tô esperando você pegar, que eu sei que você não pegou ainda. Acho que nessa hora você já consegue acompanhar. Daqui, ó. Isaías 52. Advertências contra o pecado. Ouçam, o braço do Senhor não é forte demais para salvá-los, nem seu ouvido é surdo demais para ouvi-los. Foram suas maldades que separaram de Deus. Por causa de seus pecados, ele se afastou, e já não os ouvirá. Suas mãos estão manchadas de sangue, e seus dedos imundos de pecado. Seus lábios estão cheios de mentiras, e sua boca transborda corrupção. Eu vou ler um pouquinho mais adiante depois disso, mas por enquanto é só isso que eu queria falar. Então, o pecado, ele é uma coisa que contamina a gente de dentro para fora. Porque o pecado ele nunca vai entrar como um dano físico no nosso corpo. Ele sempre vai entrar como um desejo. Peraí, tá passando a moto. Ele sempre vai entrar como um desejo pra gente, pra começar a transformar a nossa vida. Quer dizer, o pecado só transforma a nossa vida para o mal. Ou seja, ele sempre tem que vir de alguma fonte. O pecado ele nunca vem do nada. Por exemplo, no Jardim do Éden, o pecado ele veio através do desejo de ser igual a Deus, que a serpente passou para a mulher. E daí a mulher passou para o homem e o homem passou para a humanidade inteira, infelizmente. O pecado ele é um poço que atrai muitos outros buracos. Uma pessoa que ela caminha no pecado, ela sempre vai terminar num vício. Ela vai contaminar as outras pessoas em volta dela. Ou seja, o pecado é tudo de ruim que há no mundo hoje em dia. O que eu quero dizer com isso é que, mesmo que cercado por pessoas que pequem, você não precisa ser contaminado por causa disso. Você não precisa ser contaminado por causa disso. Porque as pessoas, ela nunca vai deixar você agir sozinho. Você tem que entender que Satanás, ele sempre vai enviar pessoas para tentar te atazanar. Porque todo dia, como já diz na Bíblia, terá o seu leão, que vai te fazer tentar pecar. Eu sei que o pecado ele é inevitável na nossa vida. Só que assim como o pecado é inevitável, a nossa prática de querer ou não pecar também conta, porque Deus é um Deus onisciente. Ele sabe quando a gente peca porque a gente quer ou porque é da nossa natureza humana. Entendeu? Então, o que Deus vai observar na gente é se a gente tá com a intenção de pecar ou se a gente tá continuando pecando porque, sabe, é porque é a nossa natureza humana. Pulando para Isaías 7, depois de um pouquinho, você consegue perceber o seguinte: seus pés correm para fazer o mal e se apressam para cometer homicídio. Pensam somente em pecar. Para onde passam, deixam sofrimento e destruição. Não sabem onde encontrar a paz. Não entendem o que significa ser justo. Traçam seus caminhos tortuosos e quem o segue não sabe o que é a paz. Ou seja, o que a gente percebe nesse meio aqui é que as pessoas que cometem o pecado, que não vão até Deus, o que eles estão tentando achar é algo que preencha o espaço no seu coração que tem o formato de Deus. É isso que as pessoas no mundo estão correndo atrás quando vão pecar deliberadamente. Você consegue perceber isso quando a pessoa ela tenta pegar sua felicidade em droga, em vícios, muitas vezes até em outras pessoas. Mas quando na verdade nada disso é um ciclo sem fim.
Porque esse buraco em forma de Deus que está no seu coração nunca vai ser preenchido. Você consegue ler aqui em Isaías 8, ó, não sabem aonde encontrar a paz, não entendem o que significa ser justo, traçam os caminhos tortuosos e quem os segue não sabe o que é a paz. Você percebeu que eles estão tentando ir atrás da paz? Eles estão tentando, eles são cegos aqui. Que depois aqui, se você continuar lendo o texto, você vai ver que é como cegos tateando a parede. Porque não sabe onde encontrar paz e qualquer coisa que eles acham na rua, qualquer coisa, eles vão usar isso daí para tentar preencher o espaço que nunca vai ser preenchido. É um negócio assustador, assim, se você parar para ver na humanidade, isso daí é muito decorrente. É horrível ver isso, você vê pessoa assim da sua família, você vê amigo, você vê parente pecando e você não pode fazer nada. Porque a pessoa é cega e ela não vai querer abrir o olho para a sua paz. Porque elas não reconhecem Jesus Cristo como a verdadeira paz interior, o fim do pecado. Eles querem alguma coisa que vai vir o momentâneo, que vai vir o de repente, que vai levar eles ao ápice. Mas muito além disso tudo, essas advertências contra o pecado, elas traçam uma linha de raciocínio que, se você for ver, eles demonstram como as pessoas que cometem os pecados nunca vão achar a paz e se tornam pessoas tóxicas no nosso meio. Porque se você for ler, ninguém se preocupa em ser, Isaías 4, 59, 4. Ninguém se preocupa em ser justo e íntegro. Os processos judiciais se baseiam em mentiras. As pessoas concedem maldade e dão luz ao pecado. Agora aqui é uma comparação que a Bíblia faz sobre as pessoas que cometem o mal. Chocam serpentes venenosas e tecem teias de aranha. Ou seja, as pessoas envenenam as outras com o pecado. Envenenam, buscam, tentam... Como que eu posso dizer? Ir atrás mesmo, igual uma serpente vai atrás da sua presa para tentar contaminar, para fazer mais, para se alimentar daquilo. E você percebe que as pessoas que pecam, elas se tornam fúteis, se tornam uma pedra de tropeço na vida das outras pessoas. Porque se você for ver, quem come dos seus ovos morrerá. Quem neles pisar sairá outra víbora. Entendeu? Sairá outra víbora. Suas teias não servem para roupa e ninguém pode se cobrir com elas. Você percebe por aí que a pessoa se torna algo sem utilidade. Uma coisa que você não usa para nada, assim. É igual a gente fala, sem Deus a gente não é nada. A gente só serve de pedra de tropeço para a vida dos outros. Das outras pessoas que estão tentando traçar um caminho bom. O problema é que quem está verdadeiramente no pecado, que nunca concebeu a ajuda do Espírito Santo, não vai saber disso. Porque o único que pode dar a noção pra gente do nosso pecado é realmente o Espírito Santo. E é realmente triste e é algo que as pessoas não vão nunca conseguir entender. Sabe, é uma tortura que eu tenho diariamente, porque você vê seus amigos assim, tanto na escola, tanto na família, você quer tentar, isso daí que eu já vejo, tipo, bastante crente novo convertido, tenta fazer os outros abrir o olho do nada, sendo que não é assim que funciona. Tenta fazer as pessoas abrirem o olho, fazer uma coisa de repente, mas não é de repente que funciona, sabe? É algo triste, assim. Tipo, nossa, mas tá tão na cara, Deus tá aqui, vocês não estão vendo? Para de cometer essas coisas. Mas não dá pra fazer isso. Se você fizer isso, você vai ser mais odiado e ninguém vai querer ficar perto de você mesmo. Porque a gente tem que tomar bastante cuidado. Mas não vamos sair tornar o exemplo o tema. Como a gente pode ver aqui, mudando um pouquinho, partindo para outro ponto, se você vê em Isaías, no mesmo capítulo, no versículo 10, apalpando as paredes como cego, andando, tateando como quem não tem olhos. Mesmo no mais claro meio-dia, percebemos como se fosse noite. Entre os vivos, somos como os mortos. Sabe um exemplo disso daí? Se você for ver, lá depois de Êxodo, que Moisés tirou toda aquela gente do Egito, as pessoas, elas viam tudo aquelas maravilhas, o mar se abrindo, caindo, Deus alimentando com a própria comida dele, que não é nada igual o maná caía no deserto, aqueles pãozinhos lá. É uma coisa extraordinária.
E isso daí não criou fé, não criou uma confiança em Deus no povo de Israel. Eles ficaram cegos. O milagre, ele nunca vai tornar a pessoa, tipo, a pessoa pode ver um milagre na frente dela. A mãe dela ser curada, o pai dela sair de um estado mórbido de câncer, tanto faz. A pessoa, ela vai continuar crendo no mundo, ela nunca vai virar para Deus. Porque o milagre, ele não vai transportar a pessoa para a fé, porque ela está contaminada pelo pecado que cega ela. Entendeu? É algo realmente triste. Ó, quando você vê aqui, tropeçamos como se fosse noite. É aquilo lá que eu falei para vocês, que as pessoas são cegas e elas não conseguem ver a luz do dia. Elas não conseguem ver que Deus está na frente delas, Deus está agindo. Elas ficam tristes, ficam decepcionadas, ficam quebrantadas. E isso também é mais uma consequência do próprio pecado. Porque, igual a gente vê, que eu já citei essa palavra aqui, mas a maldade separa a gente do Senhor, que está em Isaías, versículo 2. Ela separa, ela torna Deus, entre aspas, porque Deus ele vê a gente e ouve, mas Deus não vai atender mais as nossas orações. Porque por que ele faria isso? Se você está indo no caminho mal, isso daí seria como se Deus estivesse te orientando a continuar no caminho mal. Você tem que entender, você não pode ler a Bíblia só nas partes boas. Você vê ler as Bíblias na parte boa, você vai continuar fazendo, meu Deus é por mim, quem será contra mim? Um monte de coisa boa. A Bíblia tem umas palavras que vai te levar para frente. Só que você tem que perceber, por exemplo, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu vejo muita gente com a Bíblia aberta nesse salmo em casa. Nossa, o Senhor é meu pastor, nunca vai me faltar nada. Eu posso fazer o que quiser, todos os inimigos cairão diante de mim. Mas se você perceber, a primeira frase do salmo é o quê? O Senhor é meu pastor. Ele de fato está sendo seu pastor? Para que você não venha faltar nada para você? Entendeu? É algo que dói você pensar, você imaginar nisso daí, mas é algo a ser considerado. Se você percebe que ler essa palavra dói em você, você percebe que isso daí dá um desconforto, você tem que mudar alguma coisa na sua vida. Você tem que ler mais a palavra, você tem que ver o que Deus manda, o que Ele desmanda, desfazer às vezes até umas pessoas que vai te levar ao pecado, desfazer de amizades pessoas que te levam ao pecado. Porque eu acho que é melhor, daí não é que eu acho, mas está na Bíblia, é melhor você ir para o céu sem um braço do que você ir no inferno com os dois braços. Ou seja, se seu celular te faz pecar, é melhor você ir para o céu sem o seu celular do que para o inferno junto com o seu celular. A Bíblia, ela usa muito o termo figurativo. Ela não vai deixar... Ela deixa a interpretação, né? Porque muitas pessoas vão ler, tal, e interpretação da vida de cada um. Então, se tem uma amizade, alguma pessoa assim que vai te fazer pecar, é melhor você momentaneamente você tirar ela da sua vida do que você cair no inferno junto com ela. Sabe, enquanto você está sendo transformado pela pessoa, você não pode ficar perto dela. Você tem que incomodar os outros, não pode ser transformado por ela. Entendeu? É algo que você está invertendo os valores. Quem deveria estar conhecendo de Deus, é você ou é ela? Quem deveria estar parando de pecar, é você ou ela? Você está pecando por causa dela, não faz nem sentido. Entendeu? Isso daí só se conclui mais essa palavra ainda, que o pecado é como víbora, ela vai se espalhar. Se você pisar no ovo dela, vai... Ficou meio errado. Mas se você pisar nos produtos dela, no que ela produz para você, vai gerar outra víbora. Entendeu? Se você for ver aqui, ó, no versículo 7, as pessoas correm para fazer o mal e cometer homicídios. Você vai correr para contaminar a vida de outras pessoas, para entristecer, praticar o mal. Isso é uma coisa que, para você que está em Deus, é uma coisa inimaginável de você cometer. É realmente triste essa situação. Mas se você for ver, depois de tudo, Deus ele vai perceber, não, ele já percebeu desde o início do tempo, isso daí já mexe com onisciência. Mas ele percebe agora que o homem ele nunca vai ser justo, porque ele já cometeu o pecado.
ele não, toda a descendência dele vai ser contaminada pelo pecado. E daí no versículo 20, lá no finalzinho, é a palavra de salvação, onde Deus ele vai realmente dar a solução para o homem, porque depois de todo esse tempo, até a geração de Isaías, nunca ninguém houve uma pessoa justa, tanto que seja homens de Deus ou pessoas ímpias. Nunca houve um homem que sequer é justo. Então ele vem com essa palavra: o Redentor virá de Jerusalém para resgatar em Israel aqueles que se afastarem de seus pecados, diz o Senhor. Ou seja, você tem que entender o seguinte: para aqueles que se afastaram de seus pecados, não que ele deixou o pecado, é você tentar parar de pecar, mas não que você vai pecar toda hora, não que você vai parar de pecar, entendeu? Esta é a minha aliança com eles, diz o Senhor, meu espírito não os deixará, nem essas palavras que lhe dei estarão em seus lábios, nos lábios de seus filhos, nos lábios de seus descendentes para sempre. Eu, Senhor, falei. Então, no final, ele só conclui mais uma vez tudo o que ele falou nesse capítulo, onde o pecado ele é mau, o pecado não tem jeito, um buraco sempre vai atrair o outro buraco, e que você precisa buscar a salvação que só tem no Redentor que veio e que na época de Isaías virá de Jerusalém, que é o nosso querido Jesus Cristo, Salvador. E é linda essa palavra. É isso que eu refleti nesse capítulo 59 e é essa palavra que eu quis trazer para vocês hoje. Talvez você tenha ficado emocionado, talvez você tenha só no ouvido, mas eu peço que você, aí na sua casa, você também reflita sobre essa palavra, porque é de fato uma coisa que você vai levar sempre para a sua vida. É porque você vai conviver com o pecado todos os dias da sua vida. Então eu recomendo que vocês reflitam nesse capítulo, ó, Isaías 59, perfeito. Então, essa é a minha palavra para hoje. Eu queria fazer agora uma oração para encerrar, para agradecer principalmente a Deus por ter me dado essa oportunidade e para encerrar a live de hoje. Então, Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, que essa mensagem tenha mexido com alguém, Pai, que essa mensagem tenha criado uma expectativa de salvação em alguém, Pai. Que as pessoas reconheçam de verdade quem é Cristo, por que Ele está vindo, Senhor. E que o pecado, ele pare de fazer parte do cotidiano natural das pessoas. Que as pessoas venham perceber que o pecado ele não é algo comum que se deve ser cometido a todos os dias. E que em nome do Senhor Jesus Cristo, o Salvador, ele possa vir nos buscar. E é com isso que eu venho agradecer essa oportunidade que eu tenho de vir aqui pregar. É a minha primeira pregação hoje. Então por isso que talvez eu tenha acabado um pouquinho mais cedo, que eu tenha ficado um pouquinho nervoso. Mas uma coisa que eu quero deixar bem claro para os irmãos é que toda pregação que eu prego aqui na frente, ela não é só para quem está assistindo, é para mim também. Porque assim como vocês que assistem, eu também estou totalmente sujeito ao pecado. Eu estou sujeito à correção. Eu nunca vou ser perfeito para julgar alguém, ou perfeito para induzir, para falar que eu sou o caminho, sabe? Que aqui o crente que, um exemplo disso, é o crente que conheceu a mensagem de salvação, ele é como se fosse um mendigo contando para outro mendigo onde que ele achou o pão. Porque a gente é tudo farinha do mesmo saco. Tantos os crentes, quantos os ímpios, quantos os ateus. A gente está tudo no mesmo mundo, está tudo submisso ao mesmo pecado. A gente não é digno, mais uma vez, eu quero frisar isso daqui na mente de todo mundo. A gente não é digno dos céus. Não é. A gente pode ser a pessoa mais santa do mundo, pode ser Isaías, Moisés, Abraão. A gente não é digno do céu. Só por meio de Jesus Cristo, do sacrifício dele, de próprio Deus que desceu na terra, se resumiu a ser humano, que a gente é digno de habitar o reino de Deus. Amém? Então, eu queria agradecer por você ter assistido e até a próxima segunda, que vai ser minha live às 7h30, viu? Amém.